Não sei se vocês vão lembrar dele, mas é o Walter George, editor de opinião aqui do Povo. Seja muito bem-vindo, Walter George. Boa noite, tá com piadinhas de tudo. A gente não tem direito a cumprir o que a lei determina, né? Não podia deixar cumprir aquela piadinha batida, né? Depois dessas férias. Depois de 3 meses. Suas merecidas férias, Walter. Muito bem-vindo. Então, Walter, a pressão pelo PL da anistia tem crescido. Né? A gente está vendo que está aumentando aí. Junto à pressão também cresce, parece, a lista de assinaturas favorável à aprovação da urgência da matéria, né? Chegando aí aos 240, já estaria. Diante desse novo cenário, Walter, você acredita que Mota pode encontrar um meio termo junto ao governo para dar prosseguimento a essa pauta? Bom, Tardan, em tese, ele não precisa ter entendimento nenhum com o governo, né? Se houver o número de assinaturas necessárias, o que cabe a ele fazer é submeter, dar um encaminhamento. O encaminhamento com a quantidade de assinaturas necessárias é determinar a urgência, decretar a urgência e fazer com que a tramitação se dê na base do que quer esse grupo, que é sempre essa, né, toda aquela passagem por comissões técnicas de análise e direto para o plenário. Esse número, quer dizer, Brasília é uma cidade, nós sabemos, tomada por boatos, especulações e tal. Esse número ele tem variado, né? Claro que essa avaliação otimista é feita pelos que estão diretamente envolvidos com a articulação, agora que tem avançado, de fato, a assinatura, que tem conseguido. Houve algumas mudanças de estratégia nos últimos dias e me parece que isso favorece a tramitação política do tema dentro da Câmara, porque havia, de princípio, uma intenção de fazer uma coisa mais ostensiva, expondo os parlamentares, fazendo toda aquela coisa pública, divulgando listas de quem assinou e tal. Essas listas não existem porque seria, né, um certo constrangimento, principalmente para quem não assinou e quem não está. Porque é preciso a gente cruzar um pouco essa informação de que esse é um assunto de interesse desse grupo com o que as pesquisas têm apontado, né, Tardan? As pesquisas não têm apontado um apoio maciço da população brasileira a esse projeto, né? Pelo contrário, as mais recentes, Datafolha e outros, tem apontado que a maioria das pessoas não defende, não apoia essa ideia da anistia. Então não é assim um tema tão unânime quanto se tenta. Agora, dentro do Congresso, com a correlação de forças que há e com a prevalência de forças de centro-direita, me parece que o assunto tem que... Agora, de fato, a posição do presidente Hugo Mota é o seguinte: se chegarem as tais assinaturas, a quantidade necessária, ele terá que determinar a urgência. É só questão da presidência cumprir aquilo que está previsto no próprio regimento e na própria tramitação legal das coisas dentro da Câmara. Então, ele não tem como fugir. É claro que todas essas negociações fazem parte. Houve uma reunião essa semana do próprio ex-presidente Bolsonaro com o Hugo Mota. Houve um esforço dele nas últimas horas de aplacar um pouco aquele discurso agressivo, principalmente do pastor do Silas Malafaia no domingo, que foi forte em direção ao próprio Hugo Mota, né? O Bolsonaro chegou a dizer, num podcast mais recente, que porque ele não conhece como funcionam as coisas dentro da Câmara, eu tive lá 20 e tantos anos, então tem que ter paciência, e fez essa negociação por dentro. Então, vamos ver, assim, eu só não tenho muita confiança nesses números que têm sido apresentados. Tem até números... De assinaturas? De assinaturas. Tem até números mais atualizados, até com mais assinaturas, né? Mais de 240? Mais de 240, que estaria mais próximo até do número mínimo necessário. Agora, como essas informações não são expostas com as assinaturas, a gente vai ter que esperar que isso se materialize de fato, porque a promessa do líder Sóstenes Cavalcante, feita no domingo, foi de, na quarta-feira, ter esse número já apresentado para poder começar essa pressão mais objetiva sobre a mesa. A quarta-feira passou e ele não conseguiu, né? E aí, se ele conseguir essas assinaturas, enfim, o presidente teria realmente que pautar isso botar em votação, não é? Ele pode até, como o texto enuncia aí, assim, ele pode até discutir algumas alternativas com o governo. Por exemplo, se o presidente Lula decide fazer esse indulto a quem, na visão dele, não teve participação, mas quem é que vai definir isso? É o Lula? Houve toda a investigação, a justiça está
tomando essas decisões com base nas investigações. Então, o Lula determina quem teve participação mais direta e quem não teve. Eu acho um tanto esquisito que o governo entre nessa. Eu acho que a solução que tiver que ser tomada vai ter que ser pelo Congresso e aí, quando chegar na mesa do Lula, pode ser que haja um veto, alguma coisa desse tipo. Mas até lá não faz sentido que se busque uma solução alternativa que viesse, como é o caso previsto, através de um indulto presidencial.